Bom dia a todos. Eu me chamo Rodrigo Serpa Florencio, sou o atual diretor-presidente aqui do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Nilópolis e estamos aqui hoje reunidos com a diretoria executiva do Prevenil para que nós possamos fazer a nossa audiência pública para apresentar, os resultados, apresentar as atividades desempenhadas pelo Prevenil no ano de 2024. Apresentando aqui a nossa diretoria executiva, ao meu lado esquerdo temos a diretora jurídica do Instituto, Isabel Oliveira. Ao lado da Isabel Oliveira, da doutora Isabel Oliveira, nós temos o nosso diretor administrativo e financeiro, Alberto Zampaglione, e ao meu lado direito temos a nossa diretora de benefícios, Solange Dutra. Então, hoje nós vamos fazer a nossa apresentação da nossa audiência pública e gostaria, de antemão, já agradecer a todos que estão nos assistindo ao vivo via as nossas redes sociais. Gostaria também de agradecer aqueles que, porventura, aqui estiverem de forma presencial. Nós estamos aqui apresentando de forma presencial e também sendo transmitido pelas nossas redes sociais. Lembrando que nós vamos fazer a apresentação e caso as pessoas que estarão assistindo tenham algumas dúvidas, poderão mandar perguntas via rede social para que nós possamos responder, se estiver claro no contexto da nossa audiência pública. Tiraremos qualquer tipo de dúvida se não tiver relação com a nossa audiência pública ou não tivermos a resposta de imediato, responderemos assim que tivermos as respostas. Então, ao final, abriremos um tempo para que a nossa equipe aqui verifique se nós temos perguntas dos nossos segurados dos nossos cidadãos que estão acompanhando a audiência pública. Bom, vamos iniciar a nossa apresentação, tá? Vamos apresentar durante a nossa audiência pública. Nós temos alguns tópicos que nós vamos abordar, tá? Lembrando que a nossa audiência pública ela demonstra os resultados do ano de 2024 e está baseada no nosso relatório de governança corporativa que nós fazemos anualmente. Aqueles que tiverem interesse podem acessar o nosso site, tá? Nós vamos deixar até no final ali mais detalhado qual é o nosso site, mas já posso dizer que é prevenil.rj.br. Poderão acessar, mas estaremos ali colocando de forma expressa ali o nosso endereço eletrônico. Então, lá no nosso endereço eletrônico, no nosso site, todos os segurados e todos assim que tiverem interesse poderão ir lá consultar o nosso relatório de governança corporativa que estará lá publicado. Então, vamos lá nos nossos tópicos, que nós iremos apresentar durante essa audiência pública, que também é uma audiência pública importante, não só para prestar contas aos nossos segurados, mas também tem uma importância para o programa Progestão, que é um programa do governo federal, do Ministério da Previdência, em que certifica aqueles institutos de previdência, os regimes próprios de previdência, certifica aqueles que estiverem com os pilares do programa Progestão cumpridos, que são a transparência, governança e etc. Então, além da educação previdenciária. Esses são os pilares do programa e, já de antemão, o nosso instituto, ele já detém a certificação Progestão, Hoje estamos com a certificação Progestão nível 2, mas lembrando que o instituto aqui, o Prevenil, ele conquistou
a certificação ainda no ano de 2019, assim que o programa começou a vigorar. Nós fomos o primeiro RPPS do estado do Rio de Janeiro, municipal, primeiro RPPS municipal do estado do Rio de Janeiro a conquistar o RPPS. E nós mantivemos o nosso padrão de desempenho e no ano de 2022 nós conquistamos, então, o nível 2 no Progestão. E este ano já é uma meta para todos nós aqui do Instituto, fazer uma renovação do programa Progestão, que já expira dentro de 3 anos. Então, nós conquistamos em 22, hoje estamos em 25. Os tópicos a serem abordados durante a nossa audiência pública será, vamos fazer uma pequena apresentação do que é o Previnil, a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Também apresentaremos os nossos patrocinadores. Também apresentaremos no tópico 3 segurados e dependentes, quem são os nossos segurados, quem são os nossos dependentes. No tópico 4 nós vamos falar um pouco da nossa estrutura de gestão, que é composta pela diretoria executiva, é composta pelo conselho de administração, pelo conselho fiscal e também pelo comitê de investimentos. Nós temos também, abordaremos também durante a nossa audiência pública a fiscalização do Instituto, tá? Como o Instituto ele é fiscalizado, por quem ele é fiscalizado. Também abordaremos os benefícios que nós concedemos, tá? Já de antemão, já digo que o Instituto ele está de acordo com a emenda constitucional 103, que foi a da reforma da Previdência, e hoje o Instituto concede pensões e aposentadoria. Pensão por morte e aposentadoria. São os únicos 2 benefícios hoje, mas isso abordaremos mais à frente. Nós temos, no item 7, nós vamos abordar as despesas com pagamento de aposentados e pensionistas, vamos também abordar as nossas despesas administrativas e também abordaremos as nossas receitas previdenciárias, Comprev, que é a compensação previdenciária entre os institutos, não só entre os regimes próprios de previdência, mas também com o regime geral de previdência. Nós também vamos abordar o resultado da avaliação atuarial, tá? Que anualmente ela é elaborada, o estudo da avaliação atuarial é elaborado anualmente. Nós também iremos abordar questões relacionadas aos investimentos aqui do Instituto, dos recursos do Instituto. Vamos abordar, por fim, também resultados alcançados no ano de 2024 e também estratégias para o ano de 2025. E também abordaremos um pouco mais sobre as questões relacionadas ao jurídico do Instituto, as ações, né, como hoje o Instituto, quantas ações a gente tem no judiciário, enfim, para trazer um pouco mais de transparência, né? Como primeiro tópico, vamos abordar, então, o que é o Previnil. Vamos trazer um pouquinho, né, vamos contextualizar, né, um pouquinho mais do que é o Previnil, propriamente dito, né? E a nossa visão, a nossa missão e os nossos valores, tá? O Previnil, ele é um instituto de previdência, tá? Dos servidores aqui do município de Nilópolis e é responsável pela gestão do regime próprio de Nilópolis, né? Do município de Nilópolis. Tem como atribuições a concessão, a manutenção e o pagamento de aposentadorias e pensões por morte. Lembrando mais uma vez, os benefícios previdenciários que o Previnil hoje concede são aposentadorias e pensão por morte. De todos os poderes, órgãos e entidades municipais, incluindo a arrecadação, a gestão de recursos e fundos previdenciários, assim como a centralização, a administração, o gerenciamento e a operacionalização aqui
do regime próprio do município de Nilópolis. O Instituto ele foi criado em 1991, através da Lei Complementar 05, e foi regulamentado posteriormente pela Lei Municipal número 5584 de 1991. Ele foi reestruturado pela Lei Complementar número 56 e atualmente ele é regido pela Lei Complementar número 141, com redação dada pela Lei Complementar 172 e outras alterações que ocorreram posteriormente. Essa legislação, os senhores poderão também consultar no nosso site, que estão lá publicadas no nosso site, toda a legislação de criação e de também regulamentação do nosso Instituto de Previdência. Então, os senhores poderão, caso queiram consultar, poderão ir até o nosso site para consultar essa legislação. Bom, a nossa missão aqui, a missão do Instituto, é conceder e manter o benefício previdenciário com eficácia e dignidade aos nossos segurados, servidores ativos, inativos e pensionistas, trabalhando com humanização, ética e responsabilidade. Então, essa é a nossa missão aqui, é a missão que nós aqui da diretoria temos que sempre ter em mente. Essa é a nossa missão. Temos como visão ter uma gestão, ser sempre uma gestão de excelência, uma gestão de excelência com transparência e ética nos nossos atos. Isso tudo para prestar um serviço público de excelência para os nossos segurados, para os nossos contribuintes. Temos também como valores o comprometimento ético, gestão transparente, responsabilidade social, respeito aos direitos humanos, com valorização do ser humano, humanização no atendimento, trabalho em equipe, integridade e profissionalismo, comprometimento com os resultados. Então, esses são os nossos valores, esses são os valores que a nossa diretoria sempre tem que ter em mente ao tratar os nossos segurados. Nós temos como patrocinadores, passando agora para o próximo tópico, nós temos como patrocinadores, além do próprio Instituto, já que o Instituto de Previdência, o Previnil, ele tem servidores efetivos também do próprio Instituto, que fazem contribuições previdenciárias, e o Instituto tem como próprio patrocinador ele mesmo. Além do próprio Instituto, temos a Prefeitura do município de Nilópolis e o Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Nilópolis. Além disso, caso, porventura, venha a existir autarquias ou fundações municipais, que venham, porventura, ser criadas futuramente, desde que, claro, no seu quadro funcional tenham servidores efetivos, tá? Será automaticamente também essa autarquia ou essa fundação será automaticamente patrocinadora também do Previnil. Tá? Passando para o próximo tópico, nós vamos abordar agora sobre os nossos segurados e dependentes. Nós temos como segurados e dependentes, isso são informações extraídas da nossa Lei 141, tá? Está lá. Nós temos como segurados obrigatórios do Previnil, aqui do nosso Instituto, os servidores públicos municipais, titulares de cargos efetivos da administração direta e indireta, suas autarquias e fundações públicas municipais, do Poder Executivo, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Também são segurados, tá, os aposentados nos cargos efetivos, citado no inciso 1º, logo no inciso acima. Bom, trazendo agora um quadro atualmente, na verdade, esse quadro,
ele é do fechamento de 2024, tá? Ele pega como base o mês de dezembro de 24, tá? Nós temos como segurados do Previnil ativos na prefeitura 2.357, tá? Servidores, ativos que são segurados aqui do Previnil. Nós temos ativos no Previnil 5 servidores, temos ativos na Câmara 22, aposentados nós temos 1.206, pensionistas 307 e ainda temos no IBASCAN, que é o instituto, nós temos 15 segurados. Então, no total, nós temos 3.912 segurados aqui do Instituto. Nós temos como dependentes desses segurados, nós temos isso tudo, repito, extraído da Lei Complementar 141, tá? Que regulamenta o nosso Instituto. Nós temos como dependentes dos segurados o cônjuge ou o companheiro. Temos também o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 ou inválido. Também temos os pais e no inciso 4º, temos também irmãos não emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos ou inválidos. Tá? Então, esses são os dependentes dos segurados do Instituto. Nós temos como rol de benefícios, como eu já havia mencionado, hoje o Instituto ele concede como benefício previdenciário aposentadorias e pensão por morte. Isso foi uma determinação, posterior à emenda constitucional, com o advento da emenda constitucional número 103. Tá? Então, os institutos de previdência hoje só podem conceder aposentadorias e pensão por morte. Então, o nosso instituto, ele hoje concede, quanto ao segurado, aposentadoria, e aí existem algumas modalidades de aposentadoria. Nós temos a aposentadoria voluntária, a aposentadoria compulsória, a aposentadoria por incapacidade permanente. Nós temos, para todos ali, para a aposentadoria voluntária, nós temos inúmeras regras, tá, de concessão, inúmeras condições, inúmeros requisitos a serem preenchidos, tá? E aí já trazendo para os senhores, para os servidores ativos principalmente, aqueles que tiverem alguma vontade, alguma dúvida sobre essas regras de aposentadoria, aqueles que quiserem se inteirar, poderão vir até aqui o Instituto de Previdência, nos procurar, para que possa ser feita um esclarecimento maior sobre as regras e requisitos de aposentadorias e, sem dúvida alguma, Isabel, obrigado, sem dúvida alguma, fazer uma simulação para que o servidor possa conhecer melhor, né, todas as regras e fazer uma simulação daquele tempo que falta para ele e, principalmente, fazer, sem dúvida alguma, um planejamento previdenciário. Isso é importantíssimo, né? Fora o fato de que o servidor irá conhecer melhor as regras de aposentadoria que poderá ser preenchidas por ele, né? Então, nós temos aposentadoria voluntária, com inúmeras regras, repito, tá? Não temos como, nesse momento, falar todas as regras, porque são muitas, e são casos individuais, essa é a questão, são casos individuais. Nós temos a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória, ela é uma regra mais geral, né, que os servidores que alcançarem 75 anos de idade, eles irão, né, se aposentar via aposentadoria compulsória e a aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria por incapacidade permanente é aquela aposentadoria antiga, né, conhecida como aposentadoria por invalidez. Entretanto, tá, com algumas mudanças entre a aposentadoria por invalidez para a incapacidade permanente. Existem requisitos um pouco diferentes, apesar de ser uma evolução da outra.
tá? Entretanto, também exigem regras, né, que, claro, sem dúvida alguma, aquele servidor que queira conhecer um pouquinho mais, estamos aqui disponíveis para que nós possamos esclarecer um pouquinho mais sobre essas regras. A doutora Isabel está aqui, a doutora Solange também, que é a nossa diretora de benefício. Nós temos um setor de benefício que poderá, sem dúvida alguma, esclarecer essas regras de aposentadoria para vocês. Bom, passando, como benefícios que poderão ser concedidos aos dependentes dos segurados, nós temos a pensão por morte, né? Pensão por morte do servidor ativo ou inativo, tá? Ali eu tenho uma observação, né, sobre a adequação da emenda constitucional 103, que eu acabei de falar, né? O Instituto, é bem importante a gente ressaltar isso, o Instituto se adequou às normas trazidas, né, a reforma trazida pela emenda constitucional 103, nós nos adequamos através da emenda à lei orgânica número 24, de 29/6/22, além da lei complementar 172, de 3/8/22. Então, essas foram as adequações feitas. Bom, passando, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a administração aqui do Instituto. Bom, a administração aqui do Previnil, ela são responsáveis, né? Quem são os responsáveis pela administração e fiscalização interna do Previnil são os seguintes órgãos colegiados. Em primeiro lugar, a diretoria executiva, aqui presente ao nosso lado, fazendo a apresentação junto comigo. Nós temos o Conselho de Administração, órgão superior de deliberação aqui do Instituto. Nós temos o Conselho Fiscal também, responsável por fiscalizar contas, parte contábil e tudo mais. Não só isso, mas todas as contas do Previnil. Nós temos também um Comitê de Investimentos, que é um órgão auxiliar, no caso da diretoria executiva, nos orientando nas aplicações dos investimentos do Previnil. Falando um pouquinho sobre a nossa diretoria executiva, como eu já apresentei no início, nós temos, eu como diretor, atualmente estou como atual diretor-presidente, tá? Ao meu lado direito, Solange Dutra, que é a diretora de benefícios, Isabel Oliveira, né? nossa diretora jurídica, Alberto Zampaglione, que é o nosso diretor de administração e financeiro. Tá? A diretoria executiva tem as suas atribuições definidas na Lei 141, tá? E aí, passando um pouquinho, nós temos o Conselho de Administração, que hoje, né, que é o órgão superior de deliberação aqui do Previnil, tá? Que também tem as suas atribuições definidas na Lei 141. Formam, né, a composição do Conselho de Administração. Nós temos um conselheiro indicado pelo prefeito municipal, dentre servidores efetivos, ativos, inativos do Executivo Municipal e seus suplentes. Nós temos também, no inciso 2, um conselheiro indicado pela Câmara Municipal de Nilópolis, ou seja, pelo Poder Legislativo, escolhido dentre os servidores efetivos, ativos e inativos do Legislativo e seus respectivos suplentes. Nós temos também mais dois conselheiros e seus respectivos suplentes, indicados pelos servidores municipais, dentre os servidores efetivos, ativos e inativos, escolhidos em Assembleia Geral convocada para esta finalidade. Então, nós temos, a cada 4 anos, uma Assembleia Geral para que seja eleito 2 representantes dentre os servidores efetivos, ativos e inativos. Nós temos também como membro do Conselho de Administração o presidente do Previnil, na qualidade de membro nato, sendo seu suplente quem estiver respondendo a qualquer época pela presidência da diretoria executiva. E nós temos também
a presença de um procurador jurídico do Previnil indicado pelo presidente do Instituto. Tá? Passando aqui hoje, então, a composição atual do Instituto, nós temos como composição atual o Dr. Carlos Rafael Drummond Alvarez, que é o presidente do Conselho de Administração atualmente. Temos Rodrigo Serpa Florencio, membro nato, que hoje estou na presidência aqui do Instituto. Temos o Dr. Marcelo Neves Monteiro, que é membro eleito pela Assembleia Geral. Nós temos também a doutora Magna Alvarenga Dália, que é membro, hoje indicado pelo Executivo Municipal. Temos o doutor Marcos Antônio da Silva, que é membro indicado hoje pelo Legislativo Municipal. E temos o senhor Jaime Herculano da Silva, que hoje é também membro aqui do Instituto, membro do Conselho de Administração do Instituto e é indicado via Assembleia Geral. Tá? Então, essa é a composição dos membros titulares, tá, do Conselho de Administração do Previnil. Seguindo aqui, vamos lá, falar um pouquinho do Conselho Fiscal. Deixa eu só verificar aqui com a equipe aqui, que está para mim o conteúdo aqui está um pouco apagado. Mas vamos lá, voltando aqui. O Conselho Fiscal, falando um pouquinho sobre o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, como a gente já havia mencionado, né, ele é o órgão de fiscalização do Previnil, cabendo zelar pela gestão econômico-financeira e pelo cumprimento das metas atuariais aprovadas. Bom, o Conselho Fiscal ele tem a composição de 3 membros, 3 titulares, 3 suplentes, tá? Ficando obrigatória a participação de um representante de servidores inativos. Hoje nós temos um conselheiro e seu suplente, indicado pelo prefeito municipal, dentre os servidores efetivos. Nós temos um conselheiro suplente, um conselheiro titular e um suplente, indicado pela Câmara Municipal, ou seja, pelo Poder Legislativo, escolhido, claro, dentre os servidores ativos e inativos do Legislativo. E nós temos, por fim, um conselheiro e seu suplente, indicado pelos servidores municipais, escolhido também em Assembleia Geral convocada para esta finalidade. Dando prosseguimento, nós temos a composição atual do Conselho de Administração. Do Conselho Fiscal. A composição atual, ela com o senhor Fagner Luiz Domingos da Silva, que é atualmente o senhor presidente do Conselho de Administração, e também é indicado em Assembleia Geral. Nós temos o senhor José Augusto Cândido de Souza, que é membro atualmente indicado pelo Poder Legislativo do município, e temos também o senhor Evandro Araújo da Silva, que hoje é membro indicado pelo Executivo Municipal, indicado pelo prefeito, dentre os servidores pertencentes ao quadro de efetivos do município. Seguindo um pouquinho, nós temos, então, o Comitê de Investimentos. Fechando essa estrutura diretiva, essa estrutura de gestão do Instituto, nós temos o Comitê de Investimentos, que tem a finalidade de auxiliar a diretoria executiva nas tomadas de decisão, de decisões relacionadas à gestão dos ativos, ou seja, dos recursos financeiros do Instituto. A composição atual do Instituto, do comitê, o colegiado hoje é composto pelo presidente do Instituto, que atualmente sou eu, Rodrigo Serpa Florencio, é composta também pelo senhor Alberto Zampaglione, que é o nosso diretor financeiro, é composta também pela senhora Solange Dutra, que é a nossa diretora de benefícios, e mais 2 servidores vinculados aqui ao Instituto, vinculados ao município, que são
o senhor Atos Gabriel Braga Ventura e a senhora Daniele Vilas Boas Agero Correia. Então, essa é a composição atual do Comitê de Investimentos aqui do Instituto, que auxilia, tá, na diretoria executiva nas tomadas de decisões relacionadas à gestão dos recursos financeiros aqui do Instituto, dos ativos do Previnil. Bom, dando continuidade, temos o tópico relacionado, tá, à fiscalização aqui do Previnil. Nós temos como os órgãos fiscalizadores internos aqui, nós temos o Conselho de Administração do Previnil e o Conselho Fiscal. Tá? Então, esses órgãos deliberativos são também órgãos fiscalizadores da gestão aqui do Instituto. Tá? Nós temos também, além desses, o Instituto dispõe ainda de um departamento de controle interno. Hoje nós temos um controle interno próprio aqui no Instituto. Na estrutura do Previnil, nós temos um órgão de controle interno que atua na análise da conformidade e normatização das rotinas e processos aqui que tramitam aqui dentro do Instituto. Tá? Temos como fiscalizadores ou fiscalização externa do Previnil, nós temos o Tribunal de Contas do Estado aqui do Rio de Janeiro, o TCRJ, que faz a nossa fiscalização externa. Anualmente, nós fazemos a nossa prestação de contas para o Tribunal de Contas, encaminhamos a prestação de contas de gestão e temos também o Legislativo Municipal, que é um órgão fiscalizador daqui do Instituto também, um órgão fiscalizador da autarquia. Temos também como órgão fiscalizador externo a Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência, tá? Em que temos diversas demonstrativos que nós temos que encaminhar de forma mensal, bimestral, semestral, anual. Nós temos diversos demonstrativos que nós enviamos para a Secretaria de Previdência, com periodicidade variada, mas demonstrativos de resultados de avaliação atuarial, demonstrativos de repasses. São vários demonstrativos que nós temos que encaminhar para a Secretaria de Previdência, né, do Ministério da Previdência, para que eles possam fazer a nossa fiscalização. Tá? Além disso, claro, eles também são o órgão, né, digamos assim, que faz o controle do certificado de regularidade previdenciária. Então, através desse controle é que eles emitem, né, o certificado de regularidade previdenciária, o nosso CRP, que falarei um pouco mais à frente. Dando prosseguimento, falando um pouquinho agora sobre números, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios concedidos no ano de 2024. Nós temos um quadro aqui, tá? Em que nós concedemos durante o ano de 2024 um total de 31 aposentadorias e 13 pensões por morte, totalizando 44 benefícios concedidos no ano de 2024. Temos aí detalhadamente, mês a mês, mas no total foram 44 benefícios, 31 de aposentadorias, das mais variadas requisitos de aposentadoria, e pensão por morte, 13. Passando um pouquinho mais, vamos entrar agora na seara de despesa com pagamento de aposentadorias e pensão por morte, aquilo que o Instituto fez o pagamento durante o ano. Nós temos até 31 de dezembro desse exercício. É importante frisarmos que a gente está fazendo, que nós estamos fazendo uma apresentação referente ao ano de 2024, tá? Fazendo uma prestação de contas do ano de 2024. Então, a base sempre será até o último mês do ano de 24, que é dezembro. Então, nós temos aqui
que o Instituto gastou com despesa ou teve uma despesa previdenciária paga no valor total de 74 milhões 1.609,22 centavos, tá? Então, essa foi a despesa total do Instituto paga, tá? Com despesas previdenciárias. Nós temos ali detalhadamente quanto o Instituto despendeu, quanto o Instituto teve que pagar para ativos do Previnil, aposentadorias, né? No caso do Executivo, hoje a gente tem, através da emenda constitucional 109, hoje a gente tem que segregar aposentados do Executivo com aposentados do Legislativo, então ali nós temos detalhadamente isso. No ano de 24, então, nós tivemos um gasto com aposentados do Executivo na ordem de 57 milhões, pouco mais do que isso. Tivemos também aposentado do Legislativo com 1.782.000, pensionistas do Executivo 11.182.000, pensionistas do Legislativo 669.000. Nós tivemos também do IBASCAN, nós tivemos do extinto IBASCAN, nós tivemos um custo de 1.430.000. Lembrando que o Instituto, o benefício IBASCAN, ele é custeado pelo Executivo Municipal, tá? Não é um benefício propriamente previdenciário. Então, dando prosseguimento, esses números estarão, para aqueles que tiverem interesse, esses números eles são publicados no nosso site. Vocês podem acessar para ter um pouco mais de... ver um pouco mais sobre os números, os dados. Então, os senhores poderão acessar o nosso site, que estarão lá as informações disponíveis. E caso as informações não estejam disponíveis, os senhores façam contato conosco, que assim nós providenciaremos o quanto antes as informações a serem prestadas para todos os cidadãos. Então, dando prosseguimento, com despesas administrativas, o custeio, é importante ressaltar que o custeio das despesas correntes de capital se dão em conformidade com a Lei Complementar número 143 de 2018. E as normas aplicáveis à matéria, as despesas do Previnil são previamente fixadas e vinculadas única e exclusivamente ao cumprimento de suas finalidades, inclusive as de ordem operacional, que é a chamada taxa de administração do Previnil. E a taxa de administração a ser utilizada na cobertura das despesas administrativas do Previnil, ela é fixada em 2,3% sobre o somatório das remunerações brutas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, com base no exercício anterior. Então, é feito um cálculo de 2,3% sobre o somatório das remunerações brutas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, para que o Instituto extraia dali o percentual ou o valor que o Instituto poderá utilizar como taxa de administração para operacionalizar, então, as suas atividades internas aqui, né? Dando prosseguimento, nós temos aí um demonstrativo, né, das despesas administrativas realizadas no ano de 2024, que alcançou o valor de R$ 2.834.240,10. Então, essas informações, elas também, caso os senhores queiram aprofundar, todas estão descritas no nosso portal da transparência, e os senhores poderão acessar e ter um pouco mais de informações sobre isso. Passando um pouquinho, as nossas receitas previdenciárias. As receitas previdenciárias do Previnil, tá? No ano, aí tem um comparativo, né, entre o ano de 23 e o ano de 24, as receitas previdenciárias, tá, que elas são compostas pelas contribuições sociais
que são as contribuições do servidor ativo e também do inativo, além, é claro, da contribuição patronal que é paga pelo órgão, que é paga pelo patrocinador, que é a patronal. Então, só para deixar claro, o servidor ativo, ele desconta hoje 14% da sua base de contribuição. A sua base de contribuição hoje ela é de 14%, e o patrocinador, ou seja, onde ele é vinculado, ou o ente que ele é vinculado, irá contribuir sobre aquele valor 28%. Então, 14% para o servidor e 28% para o patronal. Então, nós alcançamos como receita previdenciária o valor em 2024 de R$ 21.964.810,99. E envolve também, como receita previdenciária, o denominado COMPREV, que é a compensação previdenciária entre os municípios, e o regime geral, não só entre os municípios, entre os regimes próprios de previdência e também o regime geral de previdência. Então, é uma compensação previdenciária que eu falarei um pouquinho mais à frente, já vai aparecer, a gente fala um pouquinho mais à frente sobre a compensação previdenciária. Então, a compensação previdenciária, nós tivemos também como receitas ali, pelo que está descrito, né, nós temos ali 4.366.000 de Comprev, um pouco mais que isso. Então, como receita previdenciária, num comparativo, nós tivemos um aumento nas nossas receitas. Falando logo de Comprev, já entrando em Comprev, né? O Comprev, ele ou seja, a compensação previdenciária, que nós chamamos de Comprev, é um acerto, digamos assim, é um acerto de contas entre o regime geral de previdência e os regimes próprios de previdência dos servidores públicos da União, do Estado, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em regra, a compensação previdenciária, ela tem por finalidade, como o próprio nome já diz, compensar o outro regime pelo tempo de contribuição não concomitante e que tenha sido utilizado na concessão da aposentadoria. A compensação previdenciária, ela amortiza o déficit atuarial, contribuindo para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. No ano de 23, está ali 23, mas foi 24, a compensação previdenciária arrecadou R$ 4.328.655,05, oriundos do regime geral de previdência. Bom, falando um pouquinho sobre o Comprev, tá? Falando um pouquinho sobre a compensação previdenciária, é o caso daqueles servidores que passam no concurso público, trabalhavam na iniciativa privada, ou trabalhavam em outro município, ou trabalhavam no estado, em algum outro estado, né? E eles vêm trabalhar no Instituto de... vêm trabalhar aqui no município de Nilópolis e se vinculam como segurados do nosso instituto. E trazem esse tempo, né, de contribuição, fazendo a averbação aqui no instituto. Após fazer essa averbação aqui no instituto, tá? Esse tempo será computado para que ele possa preencher alguns requisitos, né, de aposentadoria. E aí, posteriormente, esse período, vamos lá, por exemplo, 5 anos, esse período ele é pago, né? Ele é cobrado, digamos assim, do regime em que o servidor era vinculado e trouxe essa averbação. Então, se ele era vinculado ao regime geral, trouxe essa contribuição do regime geral para o regime próprio aqui de Nilópolis, ele também, o regime geral irá pagar esse período de averbação para o Instituto aqui de Nilópolis. Então, e vice-versa, também o Instituto, caso algum servidor daqui saia e averbe o tempo de município, né, o tempo daqui do nosso município,
o tempo de contribuição vertido para cá, se ele leva esse tempo para tanto o regime geral quanto algum outro regime próprio, esse servidor, o instituto aqui, o município, terá que pagar também esse tempo, né? Esse tempo de contribuição que foi revertido para lá. Então, isso mais ou menos é a compensação previdenciária, mais ou menos é um acerto de contas entre os regimes de previdência. No ano de 24, está aqui a nossa, alguns valores, né? O quadro trazendo mensalmente os valores recebidos no ano de 24, somando um valor total de um pouco mais de 4.300.000, então, e a gente recebeu isso e nós utilizamos aqui para pagamento dos nossos benefícios. Bom, trazendo agora um pouquinho sobre o resultado da nossa avaliação atuarial, né, da nossa situação atuarial. É importante ressaltar que a avaliação atuarial ela é obrigatória, tá, exigida, é uma exigência obrigatória da Portaria 1467 no Ministério da Previdência, está lá descrita como obrigatória e tem que ser feita por todos os regimes de previdência anualmente. Anualmente, os regimes deverão fazer a sua avaliação atuarial, que a avaliação da atuarial ela vai ali fazer um diagnóstico de como está a questão atuarial do município, tá? E irá propor algumas medidas para que o município adote e possa resolver, né, a questão de, porventura, um déficit atuarial apresentado. Então, como eu disse, a avaliação atuarial é um estudo onde são avaliadas características da massa de servidores de um determinado ente público, como idade, sexo, valores de contribuição, entre outros, tendo por finalidade preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto. O equilíbrio financeiro e atuarial, que é, sem dúvida alguma, um princípio constitucional que é descrito na Constituição, que é o nosso equilíbrio financeiro e atuarial, que é sempre buscado pelos institutos de previdência, que é o ideal, digamos assim. Nesse estudo são avaliados os aspectos referentes à previdência dos servidores públicos municipais, pertencentes ao regime próprio de previdência, atendendo o artigo 40 da Constituição. Então, claro, a gente atende aí uma exigência da Constituição. Bom, seguindo, nós temos como resultado da avaliação atuarial, a gente traz aqui uma evolução, né, dos anos, dos resultados atuariais aqui do Instituto de Previdência. Nós tivemos como resultado atuarial no ano de 2024, lembrando que a avaliação atuarial ela é feita sempre até março do ano seguinte. Ela é feita com base no fechamento do ano, tá? Por exemplo, 2024, ela é feita em 2025. Ela pega a base de 2024 e ela é elaborada até março do ano seguinte. Então, a nossa avaliação de 2024, que é feita em 2025, ela traz os resultados, né, como o resultado da avaliação atuarial no ano de 2024, ela apresenta um déficit a amortizar de R$ 441.029, um pouquinho mais. Passando aqui, a evolução do plano de custeio, nós temos como evolução do plano de custeio, já desde 2021, né, antes de 21, no ano de 2020, o plano de custeio era uma alíquota, tinha uma alíquota para o servidor
de 11% e 22% de patronal. E no ano seguinte houve uma modificação na legislação, se adequando à emenda constitucional número 103, e o servidor passou a contribuir 14%, com uma alíquota de 14%, e o patronal de 28%. Dando continuidade, pedi aqui para o servidor aqui que deu uma travadinha aqui. Um minuto, agora sim, ótimo. Temos como custo previdenciário, né? No ano de 2023, nós tivemos um déficit apresentado no resultado da avaliação de 817 milhões e 333 mil. No ano de 2024, na avaliação, foi apresentado um déficit de 873 milhões 540, uma evolução de 6,8 positivo. Né? Esses são resultados apresentados na avaliação atuarial, é um estudo técnico, ela é elaborada por uma consultoria atuarial, um atuário, um profissional atuário, que é o profissional formado em ciências atuariais. É um estudo bem técnico, é um estudo bem complexo, e apresenta os resultados, e o nosso resultado para o ano de 24 foi esse déficit apresentado. Lembrando que no ano de 2024 foi aprovado, também é importante que se traga, foi aprovado um plano de amortização deste déficit, que é um plano de amortização previsto para 35 anos. Então, nós temos hoje aprovado, me fale agora aqui o número da lei, mas nós temos um plano de amortização aprovado para o ano de 2024, nós tivemos aprovado no ano de 2024, um plano de amortização que amortiza esse déficit apresentado num período de 35 anos, autorizado pela Previdência, né, esse plano de amortização nesse período, e nós temos, claro, sem dúvida alguma, temos que reavaliá-lo ano a ano, porque a realidade muda ano a ano. E a avaliação atuarial é que vai trazer esses resultados ano a ano para que a gente possa readequar o nosso plano de amortização, caso necessário seja, e caso apresentado alguma modificação no resultado da avaliação atuarial. Anualmente a gente tem que fazer, anualmente temos que saber os resultados apresentados para que a gente possa continuar a adotar providências, para que a gente possa, sem dúvida alguma, buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto, que é um princípio constitucional, o ideal, que é o equilíbrio, né, financeiro e atuarial. Passando um pouquinho, falando um pouquinho agora falando dos nossos investimentos, dos recursos financeiros aqui do Instituto. Em relação aos investimentos, o Previnil segue limites e parâmetros estabelecidos na resolução CMN, né, do Conselho Monetário Nacional, 4963/21. A gente também, nós seguimos também a portaria 1467, além da política de investimentos do Instituto, e também com parâmetros delimitados para quem possui, né, para quem é certificado no programa Pró-Gestão, e o Instituto certificado no programa Pró-Gestão com nível 2. Então, só resumindo aqui para os senhores, o Instituto ele tem vários parâmetros para se basear, para que possa fazer a aplicação dos recursos financeiros do Instituto, né? Então, o Instituto ele tem, primeiramente, digamos assim, ele tem que estar voltado para a sua política de investimentos, né? Que sem dúvida alguma, um documento elaborado anualmente que vai ali delimitar onde que o Instituto pode, claro, baseado na resolução 4963 e também baseado na portaria do Ministério da Previdência Social 1467. Então, essa política de investimentos que é elaborada aqui no Instituto e aprovada
pelo Comitê de Investimento, aprovada também pelo Conselho de Administração e executada pela diretoria executiva na hora dos investimentos. Então, ela traz para uma realidade do Instituto, onde o Instituto poderá ou não aportar os seus recursos financeiros anualmente para que a gente possa atingir o quê? Uma meta atuarial, que é hoje uma meta para o ano de 2025 de 4,78 IPCA mais 4,78%. Então, hoje, a meta de rentabilidade do Instituto é o IPCA mais 4,78%. Isso é o que os nossos investimentos, são os que os nossos investimentos buscam como rentabilidade naquele ano, tá? Então, passando um pouquinho, nós temos aqui, só falando um pouquinho antes do Comitê de Investimentos, né? Eu já havia falado sobre o nosso Comitê de Investimentos. O Comitê de Investimentos é um órgão colegiado fundamental, tá? nessa tomada de decisões para os investimentos de recursos do Instituto. Tá? Lembrando que o Comitê de Investimentos reúne-se ordinariamente uma vez ao mês e ordinariamente o Comitê de Investimentos reunido, né, ele vai ali delimitar, né, o que o Instituto, onde o Instituto poderá, ele vai auxiliar, claro, a diretoria executiva sobre os cumprimentos, né, da Resolução 4963, da Portaria 1467 e principalmente da nossa política de investimento, vai ver se os recursos estão aplicados, estão de acordo com esses parâmetros legais. Mais do que isso, a gente vai também, o comitê irá também auxiliar, indicar, opinar onde os recursos deverão ser aplicados. Além, é claro, também, sem dúvida alguma, que o comitê irá, né, fazer a aprovação dos fundos, das entidades que poderão receber os recursos do Instituto. Então, é de suma importância o auxílio do Comitê de Investimentos nessa questão dos nossos investimentos, das aplicações do Instituto. Então, é de suma importância o auxílio do Comitê de Investimentos e nessa tomada de decisões. Bom, passando um pouquinho, nós temos a tela está um pouco distorcida, tá? Mas eu tenho aqui os números que eu posso passar para os senhores. Olhando aqui, esses são os investimentos do Instituto, tá? Esses são os investimentos do Instituto que eu vou aqui analisar para passar para os senhores com mais calma. Ah, tá. Obrigado, Isabel. Isabel me passou aqui o número aqui mais claramente aqui. Bom, esse é o, salvo engano, não, né? Porque eu não estou observando aqui. Esse hoje, tá, vamos lá. Isso aí agora ficou mais claro para mim. Esses são os valores, tá? Esses são os valores que foi o fechamento do ano de 2024, tá? Essa é a base. Dezembro de 2024, aí está a nossa carteira de investimentos, essa carteira de investimentos, tá, do ano de 2024, o fechamento de dezembro de 2024, tá? O número que está ali, nós fechamos o ano de 2024 com um valor total de PL de 51.332 milhões, 51.332.930 R$9,98. Esse é o valor que está ali, tá? Peço desculpa aos senhores, está um pouquinho distorcido, mas esse é o valor, né, que o Instituto encerrou o ano de 2024. E ao lado, né, é onde os recursos estão aplicados. Vocês podem ver, ali são onde os fundos de investimento, onde os recursos estão aplicados. Isso no fechamento de 2024, tá? Então, esse foi o fechamento do ano de 2024.
lembrando que os senhores poderão acessar através do nosso portal da transparência para ter acesso a essa informação com um pouco mais de clareza. Está lá, tudo lá, a gente faz os relatórios mensais, nos relatórios mensais, os relatórios que são publicados mensalmente, os senhores poderão ter acesso com maior tranquilidade, um pouquinho menos distorcido, infelizmente, porque o conteúdo é muito grande para a tela, então acabou ficando um pouquinho distorcido. Dando prosseguimento, então lembrando que os senhores poderão ter acesso a essa informação, tá? Através do nosso portal da transparência, ou caso tenham alguma dificuldade de ter o acesso ao nosso portal da transparência, pode entrar em contato conosco que nós passaremos aos senhores todas as informações que assim desejarem. Dando prosseguimento, então aqui é a distribuição, né, das nossas aplicações. Os senhores podem observar a distribuição, os senhores podem observar quando fala de artigos, né? Esses são rendas fixas, tá? Esse é renda fixa, aplicação em renda fixa. Os senhores podem observar artigo 7, inciso 1, a linha B. Os senhores podem observar artigo 7, inciso 3, a linha A. Isso são parâmetros estabelecidos na resolução 4963. Tá? Então, ali, cada parâmetro a gente tem um percentual que a gente pode ou não aplicar. Tá? Então, esses são os parâmetros aplicados em renda fixa. Nós temos esse parâmetro em renda variável e exterior. Nós temos aqui o fechamento do ano, e aí, mês a mês, o saldo. Nós temos mês a mês o retorno que nós tivemos durante o ano, e o retorno acumulado, os senhores podem observar que o retorno acumulado no ano foi de R$ 2.837.648,76. Ou seja, nós tivemos um retorno no ano, ali em dezembro, os senhores podem observar em dezembro, que é o fechamento do ano, o último mês do ano, que nós tivemos um retorno acumulado de pouco mais de R$ 2.800.000, tá? Para um valor de R$ 49.493.000. Isso era o saldo do mês. Então, como meta de rentabilidade, que era no ano de 2024 de 4,68, nós tivemos um retorno retorno no ano de 6,33% contra uma meta que era de 9,76%. Bom, caso os senhores tenham alguma dúvida, repito, os senhores poderão entrar em contato ou mesmo acessar o nosso portal da transparência para ter um pouco mais de informações, caso desejem. Passando aqui, falar de resultados alcançados, mas antes de falar de resultados alcançados, eu vou passar a palavra para a doutora Isabel, que ela vai falar um pouquinho sobre as questões jurídicas do Instituto, passar um pouquinho sobre os parâmetros da Procuradoria, tá? Alguns dados importantes da Procuradoria. Fica à vontade, doutora Isabel. Eles me ouvem? Assim? Eu posso passar aqui só o microfone. Desculpa, Isabel. Não, eu passo aqui para ela. Não tem problema. Então tá, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe Prevenil aqui na presença do diretor-presidente, da diretoria executiva, porque a audiência pública ela não é uma obrigatoriedade legal. E ainda assim a gente entende por bem fazer, né, por bem dos princípios constitucionais, principalmente o princípio da transparência, que a gente busca tanto em seguir aqui, né? Então, eu sou Isabel Oliveira, atualmente estou diretora jurídica do Instituto, e como diretora jurídica do Instituto, eu dirijo a Procuradoria do Instituto. A Procuradoria ela funciona como um órgão de assessoramento jurídico de todo o Instituto e também da presidência, né, do Instituto. Então, todas as questões que envolvem matéria previdenciária, jurídica, legal, elas passam pelo setor da Procuradoria. E assim, o que eu posso dizer? Os processos de aposentadoria, pensão por morte, os contratos, né, administrativos, como licitação, as revisões de benefício,
isenção de imposto de renda, sempre passam por lá. Todos os processos que precisam de um parecer jurídico, de manifestação, passam pela Procuradoria do Instituto. A Procuradoria ela é composta pela diretora jurídica, atualmente eu estou, por 2 procuradores e também por estagiários. Atualmente a gente tem uma estagiária, o procurador está aqui na presidência do Instituto e, além disso, a Procuradoria ela também acaba assessorando diretamente a presidência do Instituto. Em que sentido? Respondendo às consultas jurídicas, em geral, claro, obedecendo às questões das matérias previdenciárias, né? Mas não só isso. E uma das principais funções da nossa Procuradoria é representar o Instituto extrajudicialmente e judicialmente, nas demandas que forem necessárias. Algumas vezes nós temos que ingressar com ações, já fizemos algumas, aliás, e também a gente participa na produção de projetos de lei, né, quando é necessário. E atualmente, eu até vou trazer aqui uns dados para vocês, lembrando que a gente está falando sobre o ano de 2024, né? Não é 2025. Então, atualmente, né, a gente está atuando ativamente na representação da autarquia, com 66 processos ativos. Um comparativo de 2023 para 2024 é que, das nossas ações, a gente tinha muitas outras ações, 19 delas foram arquivadas ou julgadas improcedentes. Então, hoje, a gente tem ativamente 66 processos, nos quais a gente figura no polo passivo da demanda, ou seja, são ações que ingressaram contra o Instituto. E aí, o que a gente pode falar? São ações que envolvem revisão, piso salarial, pensão por morte, né? Alguns casos de indeferimento, alguns casos são de isenção de imposto de renda, abono de permanência. Mais o que tenho de dados aqui? E assim, também, lembrando aqui que a gente falou aqui também sobre o Comprev, né? Isso também acaba sendo uma novidade hoje por conta do sistema, então esses processos também passam pela Procuradoria, porque embora seja um sistema de compensação previdenciária, e aí a gente conta com vários requisitos e critérios dentro, né, desse processo, desse sistema, e um deles é realmente fazer uma análise ali legal, né, das condições em que a pessoa averbou aquele tempo. De fato, foi averbado? Todo aquele tempo é devido ou não é? O município vai realmente, de fato, arcar, né? O município, no caso, a gente enquanto RPPS, né? Então, em geral, acho que esses são os dados, acho que principais da Procuradoria, Rodrigo. Ótimo. Aí vou devolver, então, aqui a fala para o nosso diretor-presidente, para ele concluir com os resultados aí. Perfeito. Obrigado, tá, Isabel? Obrigado pela apresentação dos dados. Bom, retomando aqui, vamos falar um pouquinho sobre, então, obrigado mais uma vez, tá, Isabel? Sobre os resultados alcançados no ano de 2024. No ano de 2024, né, no exercício de 2024, né, o Instituto recebeu alguns prêmios, o que comprova, claro, sem dúvida alguma, mais uma vez o compromisso, né, do Instituto com a transparência e com as boas práticas de gestão. Sem dúvida alguma, uma das nossas maiores conquistas, digamos assim, no ano de 2024, foi, sem dúvida alguma, o Certificado de Regularidade Previdenciária. O Certificado de Regularidade Previdenciária, que é emitido, tá, pelo Ministério da Previdência, como eu falei um pouco mais no início. O certificado, propriamente dito, ele tem um extrato de requisitos que tem que ser cumprido para você ter o certificado. E esse extrato ele tem pelo menos uns 25 itens que o regime de previdência tem que cumprir ali para que possa ser emitido ou renovado o certificado, o nosso CRP. Então,
O Instituto aqui de Nilópolis, há um tempo, não tinha o CRP de forma administrativa, apesar da luta incessante durante todos esses anos, o Instituto vem buscando adotar todas as condutas necessárias para que a gente cumpra todos os requisitos do extrato previdenciário para que a gente pudesse ter, né, emitido o certificado de forma administrativa. E graças a Deus, e graças ao nosso trabalho, sem dúvida alguma, mas agradecendo a Deus também e ao nosso trabalho, no ano passado nós conquistamos, então, durante um trabalho, claro, volto a falar, incessante, não só da equipe aqui do Instituto, mas também em conjunto com o Executivo Municipal, em conjunto também com o Legislativo Municipal, nós conseguimos preencher todos os requisitos para que nosso certificado pudesse ser, então, emitido no finalzinho do ano passado, ali em dezembro, nós tivemos essa conquista que tanto nos deixou felizes, um grande reconhecimento para o nosso trabalho. Então, o nosso Instituto hoje, o município propriamente, tá? Não é nem o Instituto, é o município, hoje conta com o certificado de regularidade previdenciária emitido de forma administrativa, o que há mais de 8 anos, há mais de 7 anos nós não tínhamos aqui no município e hoje nós conquistamos. Hoje nós temos o nosso certificado válido até 21/6/2025. Ele é renovado a cada 6 meses, mais ou menos. Então, nós temos que manter esse trabalho de forma intensa para que a gente possa renovar sempre de forma administrativa o nosso CRP. Então, o trabalho intenso, a diretoria está aqui, a diretoria sabe o quão intenso foi o nosso trabalho, todos nos auxiliando, não só a diretoria, mas volto aqui a elogiar e agradecer a todos os servidores que também nos auxiliou nas suas áreas para que a gente pudesse alcançar essa grande conquista. E não só agradecer aos servidores, mas todos os conselhos também, os órgãos colegiados do Instituto, que também trabalharam intensamente para que a gente pudesse alcançar esse grande resultado. Então, a gente conquistou o CRP e hoje nós temos o nosso CRP administrativo. Bom, passando aqui, uma outra grande conquista, né, no ano de 2024 foi o resultado que é publicado anualmente pela Secretaria de Previdência, pelo Ministério da Previdência, que é o Índice de Situação Previdenciária do município, né? E o município de Nilópolis, que no ano passado, né, os parâmetros são avaliados, são vários parâmetros também avaliados pela Secretaria de Previdência, que indicam como está atualmente a situação previdenciária do Instituto, tá? Então, o Instituto, ou o município, tá? Bem dizer, ficou com o índice de nota B, tá? Foi uma grande conquista para a gente, ficamos muito felizes. Vocês podem observar ali que nós ficamos com a classificação final com a nota B, tá? Além disso, poxa, não, Isabel? Não? Tá bom. Não, sem problema. Você fez assim, achei que falaria, mas sem problemas. Então, os senhores podem observar ali que o Instituto teve, né? São vários indicadores, tá? São indicadores de informações, indicadores de regularidade, indicadores de gestão, são também indicadores de suficiência financeira, indicadores de acumulação de recursos, são vários indicadores que cada um tem a sua nota e no final estabelecido uma média das notas e no final é classificado como de A a E. E o Instituto hoje, ele conquistou a nota B, está numa situação bem melhor do que já foi um dia. Então hoje também nos engrandeceu muito, nos deixou muito felizes esse resultado. Aqui
mais uma vez, agradecendo aos servidores também, que sempre estão disponíveis, sempre contando com a ajuda deles para que a gente possa conquistar mais resultados e permanecer com esses resultados. Ficamos muito felizes com esse resultado e vamos tentar, vamos sem dúvida alguma, manter o nosso ritmo para que a gente possa galgar resultados maiores ainda. Nós também tivemos uma homenagem da Associação Estadual de Previdência, a EPREMERGE, que nos homenageou, porque nós temos o Progestão, tá? Nós temos também, trazendo para vocês mais uma vez, e já foi falado lá atrás, nós temos também o Progestão, que é um programa de certificação que visa o reconhecimento das boas práticas de gestão adotada pelos RPPS, e é avaliado por uma entidade certificadora externa, ou seja, vem uma entidade aqui que faz uma auditoria no Instituto durante alguns dias, e aí, se os parâmetros estiverem todos de acordo com os requisitos do programa, é emitido, então, essa certificação. E o Instituto conquistou essa certificação em 2022, na verdade, nós conquistamos essa certificação em 2019, tá? Em 2019 o Instituto conquistou essa certificação, repito, já havia falado antes, mas repito aqui, foi o primeiro RPPS municipal aqui do estado do Rio de Janeiro a conquistar o Progestão em 2019. E em 2022 renovamos para o Progestão nível 2. Isso demonstra, sem dúvida alguma, o comprometimento não só da diretoria, mas o comprometimento de todos do Instituto, de todos que trabalham, dos órgãos colegiados, o comprometimento também da equipe, o comprometimento também do Executivo e do Legislativo para que a gestão do Instituto seja cada vez melhor, a gestão, o Instituto possa alcançar, sem dúvida alguma, o seu objetivo. Bom, trazendo um pouquinho das estratégias aqui para o ano de 2025, são várias estratégias, tá? Entretanto, eu vou trazer só algumas delas. Essas estratégias, elas estão descritas no nosso plano de ação anual, tá? Nós temos um plano de ação anual que é elaborado anualmente aqui pelo Instituto, pela diretoria executiva, elabora, aprova no Conselho de Administração, tá? Que são as estratégias para o ano seguinte. Nós temos um planejamento estratégico que é de 5 anos e nós temos, dentro desse planejamento estratégico, lançar estratégias para que a gente possa alcançar a estratégia maior do planejamento. Então, trazendo só algumas, tá? Nós temos vários objetivos estratégicos para várias áreas, para vários setores aqui do Instituto. Também, sem dúvida alguma, um requisito do programa Progestão. Então, nós temos como um dos objetivos estratégicos o estabelecimento do Programa de Preparação e Pós-Aposentadoria, que é o PPA, que já estamos implementando, né? Já foi criado já desde o ano passado, então a gente quer esse ano, sem dúvida alguma, colocá-lo em prática, né? Com a realização de palestras, seminários, encontros e reuniões, adequação aqui do nosso espaço físico nas dependências do Instituto para atender os objetivos do programa. Então, esse programa a gente tem um interesse muito grande em implementar ele na prática. Nós temos também como objetivo estratégico a criação de um plano de capacitação de servidores, dirigentes e membros dos órgãos colegiados aqui do Previnil, com a adoção de ações que visam promover o desenvolvimento e aprimoramento contínuo dos servidores de acordo com as suas funções e necessidades, com a finalidade de alcançar a máxima efetividade na prestação de serviço aos segurados do Instituto. Então, o programa de capacitação e atualização de servidores e nossos servidores aqui do Instituto, não só os servidores daqui
mas também os órgãos colegiados. Nós participamos anualmente aqui, durante todos os meses, né? A gente participa de planos de capacitação, seminários, participamos de congressos, participamos de cursos online, cursos que são elaborados, cursos que são ministrados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente participa, sempre nós estamos nos capacitando e nos aprimorando para o melhor atendimento aos nossos segurados. Então, temos também como objetivo estratégico alcançar a maior rentabilidade dos investimentos e alcançar a meta anual prevista na política de investimentos. Nós temos também como um objetivo credenciar novos fundos de investimento para melhor diversificar os nossos investimentos, tá? Tivemos algum probleminha aqui? Tá ok? Tudo ok? Não sei se deu uma piscada na luz, a energia. Está retomando aqui, não sei se está. Bom, mas vou continuar aqui falando. Caso algum problema ocorra, a gente retoma aqui. Então, nós temos aqui nós temos como objetivo estratégico, vinha falando do nosso objetivo estratégico, né? Que nós visamos, né, credenciar novos fundos, alcançar maior rentabilidade, né, buscando alcançar a nossa meta atuarial, e a gente precisa, né, credenciar novos fundos para que a gente possa diversificar e ampliar a nossa carteira de investimentos, fazer uma análise contínua dos indicadores da economia e adequar os nossos investimentos para que a gente possa buscar a maior rentabilidade neles. Então, importante, essas são algumas de nossas metas, nós temos várias metas para o ano de 25, essas são algumas delas, tá? Então, queria agradecer os senhores agradecer aqui a diretoria executiva por estar comigo aqui na apresentação do nossa audiência pública, tá? Deixando aqui na tela, né, para os senhores visualizarem os contatos do Previnil. Nós temos como nosso e-mail previnil@previnil.rj.br, os nossos telefones, o nosso WhatsApp, o nosso site, para que os senhores possam consultar, sem dúvida alguma, qualquer informação ou qualquer informação que os senhores desejam. Também, os senhores podem entrar em contato por qualquer desses canais, Facebook, Instagram. Então, está aí na tela para os senhores podem ficar à vontade para entrar em contato conosco. Então, eu vou perguntar aqui à nossa equipe se tivemos alguma pergunta. Vou abrir aqui para a gente, para que possa ver alguma pergunta e, caso a gente consiga responder, se estiver pertinente aqui a nossa audiência pública, a gente responde agora ou a gente responde posteriormente, agradece e pede para responder posteriormente. Por favor, tivemos alguma pergunta nesse momento, ao vivo? No momento não só no livro. Ótimo. Ótimo. Tá bom. A gente agradece aqui. Então, nós não tivemos nesse momento nenhuma pergunta, mas, claro, pode surgir. Esse vídeo ficará registrado na nossa rede social para aqueles que não puderam assistir ao vivo, né? E podem acessar, vai continuar na nossa rede social, também, salvo engano, no YouTube também, do Instituto, tá? O Instituto também tem YouTube, ficará lá também no canal do Instituto. E caso tenha, volto a falar, caso tenham alguma dúvida, os senhores podem entrar no nosso site ou fazer contato conosco. Estaremos aqui, tá? Agradecendo mais uma vez a diretoria executiva que está aqui comigo, agradecendo, queria deixar registrado também, agradecer a todos os servidores daqui do Instituto, também muito dedicados nas suas funções. Queria agradecer também aos órgãos colegiados, ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e também ao Comitê de Investimentos, pelo auxílio sempre dado, né, pelos seus trabalhos. Agradecer também ao Executivo e
também ao Legislativo Municipal, que são sempre solícitos em ouvir as nossas demandas aqui do Instituto. Bom, muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.